Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 25 de setembro de 2020. Hoje nós estamos no nosso 5º dia da caminhada de oração 7. Hoje o tema é: o Pai preparou uma túnica de honra para você. É uma continuação do devocional de ontem. O texto vai estar em Gênesis, capítulo 41, versículo 38 a 43, mas nós vamos dar uma relembrada sobre ontem. Irmãs, antes de eu entrar no devocional, eu quero comentar sobre o tema da caminhada. Eu sei que esse ano eu já cheguei chegando, correndo com os cavalos, como é algo que eu falo sempre, e acabou que eu não deixei muito claro, até porque Deus também já foi trazendo algo novo e derramando e queimando no nosso coração, então eu nem expressei muito claro o tema da caminhada. O tema da caminhada é: Deus tem uma escada para você subir. Baseado nisso, vamos viver algo novo, tá bom? E esses devocionais é para quê? Para direcionar, para nos ensinar, para nos motivar, para nos ativar como subir essa escada que está diante de cada uma de nós, uma escada que nos liga ao céu, uma escada que vai nos levar a lugares altos em Deus, tá bom? Vamos lá. Bom, irmãs, ontem nós vimos que Jacó deu uma túnica para seu filho José, e eu disse que isso representava que Deus está preparando e querendo nos entregar uma túnica, né? Nós vimos ali em Gênesis, capítulo 37, no versículo 3, falando assim que Jacó preparou uma túnica de muitas cores, feita com a sua própria mão, teceu, ele mesmo teceu essa túnica e entregou para José. Eu acredito que essa túnica ela foi feita totalmente personalizada. Ele escolheu as cores que combinavam com seu filho, ele escolheu baseado nos dons, de José. Eu acredito nisso. A palavra túnica, a Bíblia nos mostra ali que túnica representa, como a gente falou ontem, cobertura, Ela representa também, hoje nós vamos ver mais profundo, que ela representa um adorno, ela representa o seu chamado e ela representa também parte da sua personalidade. Então, quando o Pai, Deus, o Pai, nosso Pai Celestial, faz uma túnica para nós, Ele está fazendo uma túnica personalizada. Então, irmãs, a túnica é feita para você, com o seu estilo, com o seu jeito. Eu tenho um devocional que chama Deus ama o seu jeitinho, Deus, Ele nos ama e Ele ama a diversificação do seu povo. Por isso tem tantos povos, línguas e nações, porque Ele ama cada um no seu jeito peculiar. É claro que nós vamos nos moldando para nos tornar realmente aquilo que Ele planejou que nós fôssemos. Então a túnica representa isso. Bom, falando na túnica, eu quero falar de roupas naturais também, irmãs. No mundo a gente sabe, que a roupa, ela fala também por si só. Hoje em dia até está tendo muito cursos de consultoria de estilo, que você vai a um profissional e ele vai te falar quais cores combinam melhor com você, qual estilo combina melhor com você, qual é a mensagem que você quer passar para o mundo e isso influencia no jeito que a gente veste. Eu quero falar também algo que, na medida que a gente vai subindo a escada, Deus vai tendo túnicas novas para nós. E nós vamos ver um pouquinho disso aqui em alguns textos. Então, irmãs, Deus vai trocando as nossas vestes ao longo da vida, Então, nós precisamos estar aberto a isso. E às vezes nós estamos vivendo presa dentro de nós mesmos, nós não rompemos, nós não mudamos, nós não crescemos. Isso reflete no natural, nas nossas vestes. Como estão as nossas vestes naturais, irmãs? Nós vamos falar de veste espiritual, mas tudo que é natural, ele reflete, Aliás, tudo que é espiritual é refletido no natural, porque a gente vai passar aquilo que está dentro de nós. As nossas vestes, irmãs, ela está representando o seu chamado? Ela está representando quem Deus quer que você seja? As suas vestes estão realmente de acordo com o caminhar que Deus preparou para nós? Tanto é que quando ali os irmãos sujam aquela veste de sangue e mandam entregar para o pai, eles falam: vê aí se é a veste do seu filho, Porque aquela túnica já tinha
já estava tão ligada a José que falava dele, né, da personalidade dele. Enfim, vamos lá. Depois de tudo que José passou, foi vendido pelos seus irmãos como escravo, né? Foi lá para o Egito, foi trabalhar na casa de Potifar. Depois eu vou voltar aqui na parte de Potifar. Por causa de trabalhar ali, ele era um ótimo funcionário, mas foi armado ali uma cilada para ele, porque a mulher de Potifar queria se deitar com ele, e ele foi preso injustamente, porque a túnica, ela tentou puxar ele ali, segurar ele, né? E a túnica acabou ficando na mão dela. Depois de tudo que ele passou, irmãs, acho que provavelmente, eu não lembro com certeza, mas uns 13 anos na prisão. Depois de todo esse treinamento, tudo que ele passou ali, que eu não vou contar a história dele toda, vamos chegar no momento em que Deus troca as vestes de José e começa a dar uma veste de honra, que é o que eu quero entrar hoje. Deus tem veste de honra para nós, mas para isso nós precisamos ser aprovados nos testes da vida, né? Cada degrau que você vai subindo, você vai sendo aprovado na vida, e vai sendo aprovado espiritualmente, e vai subindo, e Deus vai transformando as nossas vestes. Para ser aprovado, irmã, como José foi, e outros homens, e todos os homens, né, da palavra de Deus que chegaram lá, e os que estão aqui na terra também, o que nós precisamos? É necessário vida no Espírito. É necessário viver a palavra, obedecer a palavra. É necessário obediência, oração, paciência. É necessário a gente se despir da veste do orgulho, da veste da rebeldia, né? E vestir a veste de humilhação diante do rei. Aí sim o rei te entregará uma túnica de honra. Então, vamos ler aqui Gênesis 41, no versículo 38 ao 43. Então, depois de tudo que José passou ali, ele interpreta o sonho de Faraó, e aí nós vamos ler essa parte aqui. Vamos lá, no 38 ao 43. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te faz saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupa de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Esse é o texto, irmã. Fez ele vestir roupa de linho fino. Fez ele subir no seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos deste modo, e constituiu ele sobre toda a terra do Egito. Eu tenho também um outro devocional que fala que quando Deus está mudando a vida de um homem, ele muda algumas coisas na vida desse homem. Ele muda a alimentação, ele muda as vestes, e ele muda o caminho. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Então, o que nós vimos aqui? Que depois de tudo que José passou, Deus concedeu ele uma túnica de honra. Mas para ele chegar nessa túnica, e eu não vou poder entrar hoje nisso aqui, irmãs, ele teve que passar por quebrantamento. Nós precisamos entender isso. As lutas diárias, as dificuldades, os desafios, não é para nos destruir, é para nos elevar. Só que eu não sei o que está acontecendo na humanidade, né, no mundo, na nossa vida, que às vezes nós olhamos tanto para as dificuldades e nós não buscamos caminhar naquilo que Deus está nos ensinando, e que a gente acaba perdendo a oportunidade de viver o momento dessa túnica de honra. Quantas vezes, irmãs, a gente está sofrendo humilhação, perseguição, e ao invés da gente ficar firme, né? Ao invés da gente exercitar, eu sei, não é fácil exercitar o perdão. Quando nós lemos a história aqui, logo depois aqui no capítulo 42, quando nós lemos a história, quando os irmãos de José vêm visitar ele chora, irmã, tão alto
que diz que todo o Egito escutou, mas ele liberou, ele já tinha liberado, né? Eu creio que ele já tinha liberado, porque o Senhor não ia conceder ele uma veste de honra sem ele ter liberado o perdão. E ele libera esse perdão para os irmãos dele. Ele fala, não preocupa não, gente. Não preocupa não. O que vocês fizeram foi para o meu próprio bem, foi para o meu próprio chamado. Então ele entende, né? Vamos desfrutar aqui, não vou poder entrar nisso agora, irmã. Mas então, o que acontece? Eu vou para concluir a história de José. Antes dessa túnica de honra, ele passa pela casa de Potifar. E ali, muitas vezes nós queremos vestir túnicas de honra, mas nós queremos vestir com o coração errado. Nós queremos vestir túnicas de honra para mostrar para o outro. Vou mostrar para minha família que eu cresci, né? Eu vou mostrar para o meu marido que eu não sou o que ele pensava que eu sou, que ele não me valorizava, então agora eu vou vencer, eu vou romper, eu vou mostrar para ele isso. Se nós tivermos com sentimentos, irmãs, de vingança, sentimentos com coração sujo, com mãos que não perdoaram, olhos impuros, outras intenções, não vamos viver túnicas de honra. Então, eu acredito que na casa de Potifar, talvez José começou a pensar, agora olha aí, agora eu estou trabalhando com um cara grande, agora meus irmãos vão ver, né? Então ali, quando a mulher de Potifar tenta corromper a honra dele, a honra de José, mas José tinha no seu coração firmeza com o pai, quando ele foge, porque ele diz, deixa eu ler esse texto lá, Gênesis 39, 7 ao 13, mas eu quero ler o versículo 9. Quando ela agarra ele e diz, deita-te comigo, ele fala assim, no finalzinho ele fala assim, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Então nós precisamos ter compromisso com o Senhor. Para nós vestirmos túnica de honra, nós precisamos ter aliança com o Senhor. Nós não podemos negociar com o mundo. E nós vamos ver isso aqui em outro texto que eu vou estar lendo agora, Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5 fala sobre também um homem, o Daniel também conseguiu túnicas de honra. E então, irmã, o inimigo, o mundo, o alvo dele é destruir, é manchar, é sujar a nossa honra, a nossa túnica. O problema é que nós não entendemos ainda o valor que temos para Deus, o valor do nosso chamado, e aí a gente entrega, né, a nossa honra, a nossa túnica de honra que estava ali preparada, a gente acaba entregando. Porque José poderia ter deitado com a mulher de Potifar, né? Poderia ter começado a viajar ali na maionese, na cabeça dele. Ninguém vai descobrir, talvez ela pode me colocar num cargo maior. Mas ele quis ser firme. E para conseguir túnicas de honra, precisamos ser firme no propósito que Deus tem para nós. Bom, vamos contar aqui um pouquinho sobre Daniel. Nós falamos que vamos estar falando algumas coisas de Daniel. Vimos lá como que Daniel começou. Ele chega num cenário, ele já se prontifica a se consagrar, a se santificar, a ficar alerta. Eu estou num terreno do inimigo, né? Eu estou levado cativo, eu estou vivendo um tempo difícil, deixa eu ficar alerta, como eu disse ontem, né? Nós temos que discernir os tempos e os modos, saber como viver em cada tempo, cada modo. É o que está destruindo muita gente. Até falei do passarinho ontem, né, irmã? Até sobrou pro passarinho, tadinho. O que você está fazendo aí nesse frio que você não discerniu os tempos, né? Então, Daniel era um camarada já atento. Bom, vamos lá. Daniel passou por vários reinados, irmãs. Isso é tremendo. Ele passou por uns 4 reinados e ele ficou... reis, né? Cada rei diferente aqui. E ele ficou... Porque ele ficou 70 anos na Babilônia. Então, ele foi bem sucedido. Ele teve posições de honra em todos os reinados. Mas eu vou falar aqui hoje dessa parte que o neto do rei Nabucodonosor tem uma visão. Ele está lá dando uma festa de orgia lá no palácio dele. Ele tem uma visão terrível lá, que escreveu
algo foi escrito na parede e ele manda chamar o Daniel porque sabia que Daniel tinha esse dom. Então vamos lá. Versículo 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações, solucionar casos difíceis. Agora, se puder ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terá cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Vocês estão vendo aqui, irmãs, que interessante? Quando o faraó vai falar de José, ele fala, você foi demais, você conseguiu ter muita sabedoria, discernimento, me ajudou a solucionar um caso difícil. Daniel, a mesma coisa, ele falou, eu tenho ouvido dizer de ti. Depois eu vou falar mais sobre isso em outro devocional, sobre os problemas que a vida traz sobre nós. E ao invés da gente vencer cada problema e se tornar o que Deus quer, a gente tem ficado emaranhado no meio dos problemas. Então, Daniel era conhecido como um homem que resolvia casos difíceis. Então, vamos lá. E ele falou que ia dar uns presentes para Daniel se ele lesse aquilo que estava na parede, porque Deus escreveu ali na parede com o dedo de Deus algo e que ninguém estava entendendo o que era. Bom, então Daniel disse para ele, os teus presentes fiquem contigo, dá os teus prêmios a outro, todavia eu vou ler ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Eu não vou ler tudo, mas Daniel já chega falando assim, olha, eu tenho uma aliança com Deus, eu não vou me corromper. Eu estou contando essas histórias, irmãs, para você ver que antes de uma túnica de honra, Satanás vai tentar sempre nos corromper. Tentou corromper Daniel com o adultério, sujar a honra dele, a veste dele. Está tentando corromper Daniel aqui. Ah, você é profeta, mas eu vou te dar muita coisa. Será se hoje em dia nós seríamos firmes como Daniel foi? Né? Será se um governador, um presidente chegasse, nos chamasse para ajudar em algo? Será se a gente ia fazer como Deus queria? Ou a gente ia falar, vou ter que falar o que eu acho para acalmar esse camarada, para passar uma lábia aqui, tirar um proveito? Como é que nós íamos agir? Como é que nós temos agido? Então, vamos lá. Eu não vou ler tudo, mas o que acontece? Chega aqui, primeiro Daniel fala para ele, olha, você tá pisando na bola aí, hein? Né? Deus foi com seu pai lá, com seu avô, mas você não tá fazendo a coisa certa, você brincou com coisa séria, você brincou com as coisas de Deus. Mas vamos lá. Versículo 25. O que estava escrito na parede? Então, a escritura que estava escrito era Mené, Mené, Tekel e Parzim. Aí ele dá a interpretação. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado ao Medo e os persas. Olha aqui, irmã, ele interpretou uma palavra dura. Ele não passou a mão na cabeça do camarada. A palavra que Deus mandou foi essa e ele poderia até ser morto, irmãs, se o rei quisesse, né? Manda tirar esse cara daqui, leva para guilhotina, porque tá falando coisa que eu não gostei. Ele poderia. Mas quando a pessoa está no espírito, quando ela está na posição, quando ela tem uma aliança, o Senhor é com ela, ainda que seja lançado na cova dos leões ou na fornalha, como depois no tempo a gente vai ver isso na vida de Daniel. Então no versículo 29 fala assim, então mandou Belzazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite ele foi morto. Então, aqui foi o Daniel aceitou porque foi Deus já que deu para ele. Ele viu que foi Deus. Porque um cara que ouve uma palavra dura e ainda deseja entregar para ele essas coisas que ele nem queria. Então, nós vemos aqui que ele vestiu uma túnica, veste Daniel de púrpura e colocou ele no lugar mais alto. Vamos mais aqui para frente, porque tem muita coisa aqui para falar e eu preciso liberar tudo que está no meu coração. Bom, irmãs, vamos aqui agora
em Esther capítulo... Espera aí só um pouquinho, que eu acho que eu não anotei. Onde é que está Esther? Aqui. Esther, capítulo... Um pouquinho aqui. Vamos falar sobre Esther. Esther tinha o seu tio, né? O primo, Mordecai. E aqui fala que Mordecai ficava à porta do rei. E ele ouviu que tramavam contra o rei. E toda vez que Ramã, que era o conselheiro lá, o amigo lá do rei, que Ramã passava, Ramã exigia que todo mundo se prostrasse diante dele. Só que Mordecai não fazia isso, né? E isso indignou muito a Ramã. E Ramã começou a planejar algo para matar o Mordecai. Mas olha que coisa tremenda que Deus fez na vida de Mordecai, né? Mordecai fala que, aqui no capítulo 4, fala que Mordecai, ele ficava na porta do palácio, vestido de pano de saco e lamentava, intercedia, estava atento ali às coisas do reino, porque ele era um homem que ele intercedia pelo seu povo. Mas aí olha o que aconteceu. O rei, no capítulo 6 de Esther, naquela noite o rei perdeu o sono, mandou trazer um livro das memórias. Presta atenção nisso, irmãs, porque tudo é figurativo, né? Deus também tem um livro das memórias. Então, o rei perdeu o sono, mandou trazer o livro da memória, e ele achou escrito no livro que Mordecai, a quem havia denunciado, né, o Mordecai que denunciou que havia uma trama contra a vida do rei, livrou a vida do rei. E ele falou assim: o que eu fiz para esse homem? E disseram nada. Os reis disseram, no capítulo 6, não vou ler tudo, só vou falar um pouquinho aqui. Fala, nada, não foi feito nada para ele. Então o rei, nesse momento, chegou Ramã no palácio. E o rei manda entrar Ramã e pergunta para ele assim... Entrou Ramã e o rei lhe disse, versículo 6 do capítulo 6, o que você acha que eu devo fazer para um homem que eu desejo honrar? E Ramã disse na cabeça dele, esse homem sou eu. De quem mais que o rei ia se agradar, senão de mim, e querer me honrar? Então Ramã deu toda a ideia, né? Se eu fosse você, rei, eu mandava vestir as suas vestes reais nesse homem, eu mandava montar ele a cavalo e alguém levar ele, porque está falando como costuma fazer, colocar a coroa real nele, mandar alguém levar ele e gritar, assim se faz o rei a quem ele deseja honrar. E ele falava isso achando que ia ser com ele, né, irmãs? Só que quando chegou no versículo 10, o rei disse para ele, Ramã, apressa e faz tudo o que você falou, mas vai lá e faz com Mordecai. E aí Ramã teve que fazer aquilo, sair puxando o cavalo e declarando, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então, irmãs, essa história é tremenda. A história de Esther é maravilhosa, porque ela fala do amor do pai ao povo judeu, do amor da aliança, né, de como que Deus protegeu esse povo. E aqui nós vemos mais uma vez que quando somos fiel, o Senhor quer vestir com vestes de honra. Irmãs, o que o inimigo quer, né? O inimigo quer a nossa adoração, como queria aqui a adoração de Mordecai. Ele quer sujar as nossas vestes. Ele quer nos destruir, mas nós precisamos ser parceiros de Deus e não ajudar o inimigo a nos destruir. Mordecai não adorava nenhum outro e nem ninguém, ele não se prostrava a ninguém. Então o inimigo ele quer a nossa honra, ele quer a nossa adoração, mas o nosso Pai Celestial está preparando uma túnica de honra. Se você tem sofrido, irmãs, injustiça, humilhação, dificuldades que te afronta e você sabe que você está certo e você sabe que você não fez
coloca diante do Senhor, porque vai ter virada. Essa é a canção que eu vou deixar hoje, uma canção para alegrar o nosso coração, uma canção para poder, de vez em quando é bom, viu, irmãs? Eu sou do reteté também. Não pensa que eu não sou, não, que eu sou. Quando, de vez em quando é bom a gente cantar umas canções de reteté, de se alegrar no Senhor. E aí essa canção que eu vou deixar hoje. Bom, Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, fala assim: o vencedor será assim, vestido de vestidura branca, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos meus anjos. No final de tudo, irmãs, todos verão as nossas vestes, a nossa túnica de honra preparada pelo Pai Celestial. Vamos ver aqui também agora no capítulo 15 de Lucas, é tanto versículo que eu coloco, né, irmã? Isso porque eu tenho que parar, porque senão não pararia. No capítulo 15 de Lucas, versículos 18 ao 24, fala do filho pródigo. Nós sabemos a história do filho pródigo, um filho que falou: pai, eu quero viver a minha vida conforme eu quero, né? Mas ele vai viver tudo que ele quer, e depois no versículo 18 mostra, ele fala assim: pequei contra os céus e contra ti. E ele resolve voltar para a casa do pai, porque ele estava vivendo uma situação que ele foi trabalhar em cuidar dos porcos, e ele já desejou comer a comida dos porcos pela dificuldade que ele estava passando. Você imagina que humilhação é para um judeu que nem come carne de porco, né? Ter que trabalhar com os porcos e desejar comer o alimento dos porcos. Então ele fala: não, na casa do meu pai é muito melhor que isso aqui. Até os trabalhadores do meu pai têm muito mais do que o que eu estou vivendo, e eu vou voltar. Então ele se arrepende e volta. E vamos ver aqui, versículo 20. Levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra ti, contra os céus. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: traz depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Traz um novilho, comemos e vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Irmãs, o Pai Celestial, talvez você ouve essas mensagens e diz: eu não estou bem, irmãs, eu não tenho força nem para tocar nas vestes, como foi com a mulher hemorrágica. Ou então, irmãs, eu já errei tanto que eu não sei nem o que vai ser da minha vida, o que Deus pensa de mim. Eu quero dizer para você, irmã, o pai está esperando, como esperou aqui o filho pródigo. Isso é uma história figurativa do nosso Pai Celestial, que está esperando a gente voltar para casa. Está esperando a gente voltar. Volta lá no início, vai subir a escada desde o princípio de novo. Enquanto há fôlego de vida, há esperança para nós, irmãs. Então, há uma túnica te esperando. Há uma túnica. E Deus fez, mostrou através dessa história do filho pródigo: eu tenho vestes novas para você, filho. Eu quero te vestir de novo com vestes novas. Eu quero te reposicionar como filho. Então, quando nós aceitamos a túnica do Senhor, irmãs, nós somos reposicionados. Reposicionados como filho, reposicionados no chamado. Daniel foi um homem que foi conselheiro dos reis, tinha sabedoria, discernimento. José governou todo o Egito. Então Deus nos reposiciona quando Ele nos veste, Nós muitas vezes não conseguimos romper na nossa vida porque estamos despidos, não estamos vestidos com aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Agora, para terminar mesmo, Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, fala assim: em todo tempo sejam alvo as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Irmãs, há uma responsabilidade da gente cuidar das nossas vestes todos os dias. Então, quando você abre mão de manter a mágoa, abre mão de manter a ira, abre mão daquilo que não provém do Senhor, abre mão daquilo que vai manchar suas vestes, Deus tem todo o prazer em te reposicionar e te dar uma veste nova. Eu espero que tenha sido liberado conforme o Senhor quer.
Não foi fácil liberar esse devocional, não sei porquê, irmã, foi uma luta, foi bem difícil. Esses 2 devocionais foi bem travado. Enfim, mas é uma palavra muito maravilhosa. Vamos começar a olhar para as nossas vidas, irmãs, com responsabilidade. Você não é qualquer um. Meu Deus, quando é que nós vamos entender isso? Que nós não somos qualquer um. Ninguém veio para essa terra à toa. Ninguém veio para essa terra à toa. Você vê que quando o rei em pecado, perverso, né, o rei Beltesazar ali, fala para ele, eu fiquei sabendo sobre você, eu sei sobre você, Daniel, que é um homem, né, que tem o espírito dos deuses. Eles falavam assim, né, dessa forma. Você é um homem cheio de sabedoria, conhecimento, revelação. Irmãs, Deus quer mudar a nossa forma de ser conhecido. Deus quer mudar a sua forma de ser conhecido. Deus não quer que você seja conhecido como uma mulher rixosa, como uma mulher oricunda, uma mulher sem vida, uma mulher frustrada, uma mulher da cara fechada. Deus quer mudar. Eu já ouvi falar de ti, você é sábia, você é prudente, eu ouvi falar que você perdoou aquela grande ofensa, aquela grande dívida, aquela grande traição, Deus quer que a gente seja conhecido com características de nobreza, irmã. Então, eu sei que nesse devocional, prepara o lombo, porque é um abate e sopra, né? É um abate e sopra. Mas é porque nós precisamos romper. Eu quero ver, irmãs, assim, cada uma de nós crescendo, sendo cheia do Espírito Santo, vivendo coisas grandes. Essas coisas grandes não necessariamente no mundo natural, mas em primeiro lugar no mundo espiritual e automaticamente vai ser refletido no mundo natural. Nunca ninguém vai viver coisas grandes com Deus que não vai refletir em alguma coisa no natural. Então esse é o meu sonho, tá bom? Vou deixar uma canção para vocês. É isso aí, irmãs. Vamos lá, com a graça de Deus. Tenha um dia de vitória. Hoje eu vou deixar em vídeo, tá? Não deu para eu fazer em PDF. PDF não, é MP3. Um beijo, fiquem com Deus.